Boa noite, meu nome é Carlos Menezes, eu sou voluntário e aproximador na ACPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, com sede em Jundiaí, São Paulo. O que é a APROCIM, né, que é realizada às segundas-feiras? É a técnica energética interassistencial grupal, presencial e à distância. A APROCIM, ela é realizada desde 2003, todas as segundas-feiras, entre 18h50 e 8h05, quando nós temos práticas energéticas à distância. Tem um grupo que está em Jundiaí, São Paulo, na nossa sede, e tem outro grupo que realiza à distância, que é o meu caso, né? Falando um pouco mais sobre a Procim, né? Você pode se tornar uma mini peça, ser também um participante da Aprocim aqui, né? Para isso, basta você fazer dois cursos em nosso EAD, Ensino à Distância, eu vou dizer já já qual que é. Você vai fazer o curso de Introdução à Conscienciologia e o curso de Reurbanização Extrafísica. Você vai fazer na nossa lojinha Evolua Up, né? Onde eu também vou dar um endereço, onde você pode comprar nossos livros com conteúdo de Conscienciologia, ok? E pode também fazer nossos cursos. Toda quinta-feira temos cursos no projeto Conscienciologia no Cotidiano. O nosso endereço na internet é acipec-evolua-up.caubel.shop. Você pode dar pause e entrar neste endereço, ou você vai poder acessar pelo nosso QR Code. Toda segunda temos uma frase que nós discutimos, conversamos pelo nosso grupo, e hoje a frase é: arrependimento significa mega medicamento, que foi extraído do Léxico de Ortopensatas, escrito pelo professor Valdo Vieira. Ok. Eu também peço que os aproximadores expressem suas opiniões sobre a frase do dia. E a Cíntia falou: arrependimento, aprendizado e autoqualificação. O Gotardo, arrependimento por algo feito ou algo não feito, então agora é reflexão e aprendizado. Tá? Ele falou que vai ser presencialmente, ele vai estar lá hoje. Final de trabalho interno evolutivo, pelo G. O Fernando, identificação do erro, início do tratamento. Temos mais opiniões sobre a nossa frase do dia. A Silvana, oportunidade de reconhecimento e ressignificação do erro. Ok? Temos também a opinião do Walter, professor Walter. Arrependimento, sim. Baixa autoestima e autoculpa, não. A autoculpa é a autopensanidade estagnadora dominada por emoção moral, complexa, incômoda e imatura, relacionada com a autopercepção do descumprimento de normas ou princípios éticos aceitos ou impostos à consciência para viabilizar o convívio interconsciencial. A Silvia, a consciência que se arrepende de algo, que fez errado, algo que deveria ter feito e não fez, e tenta reparar o erro, e não se culpa por ter errado, já está no caminho mais homeostático. A Andrea comentou: arrepender e ter depois atitude proativa. O arrependimento é o princípio da autocrítica, é um traço evolutivo, desenvolve mais trafores, é o princípio da maturidade. E, por último, a Isabel, o arrependimento é eficaz quando nos faz refletir e corrigir rotas. Ok. Eu também vou dar alguns avisos antes de nós realizarmos a fase dos relatos. O que é a fase dos relatos? Depois que temos a fase da exteriorização de energias, que dura uns 50 minutos, nós nos reunimos aqui por videoconferência e comentamos um a um o que vimos, o que sentimos, as sensações, fenômenos, né? E também sobre as sincronicidades. Quais os avisos de hoje? Sim,
Vamos falar aqui primeiro, perfil único digital, o PUD. Este você pode dar pause e apontar o seu celular para cá, e você vai ter acesso à nossa lojinha Evolua App, que eu já falei dela, está aqui, Evolua App, onde você pode comprar nossos cursos, onde você pode fazer 2 cursos para se tornar um aproximador. Teremos o terceiro CIPAR em 2024, que é o Congresso Internacional de Para-Reurbanologia, onde vocês podem mandar seus trabalhos, seus artigos. Está aqui o QR Code para você dar pausa aí e com a sua câmera clicar e ter acesso às informações para poder mandar o seu artigo, né? Toda quinta-feira temos nosso curso de Conscienciologia no Cotidiano. Estamos tendo o curso de Ferramentas Mentais Somáticas, o qual eu estou dando esse curso. É um curso sobre tecnologia. Todo ano temos um curso de tecnologia. Já tivemos um curso sobre internet, sobre as bases da internet, um curso sobre ferramentas gratuitas para escrever. E agora esse curso onde eu falo sobre melhor custo-benefício para aquisição de celular, foi quinta passada. Melhor custo-benefício para aquisição de notebook, vai ser nessa quinta. E na aula 3, configuração e melhores aplicativos para celular. Na aula 4, configuração e melhores aplicativos para notebook. O objetivo é fazermos melhores compras no custo-benefício para compra de notebook e celular. Ok. Nós vamos... Momento. Nós vamos dar o espaço para o nosso pessoal em Jundiaí, São Paulo. Eles primeiro vão falar e depois nós que somos remotos vamos fazer os nossos relatos da experiência. Ok, nós vamos passar para os aproximadores na nossa sede em Jundiaí, São Paulo, e eles vão fazer os relatos deles primeiro. Tânia, você pode assumir daí? Ok, obrigada. Boa noite a todos. Na preparação, me senti muito bem. E aplicando o arco na Zaide, enviei energias, né, salutares, saíam das minhas mãos serenamente, calmamente. Enviei as melhores energias e que fossem utilizadas da melhor maneira possível, naquilo que fosse mais necessário. Recebendo o arco, eu percebi uma energia muito quente, ativou meu cardíaco e percebi uma consciência no meu campo, acoplada. Na hora que a Zaide veio aplicar o arco, aí eu senti um leve enjoo, que ao terminar o arco passou totalmente. Agradeço as energias, Zaide. Obrigada. O pilar, ele girava lentamente, parecia um holofote. Ele iluminava todos, né? Todos os aproximadores que estavam aqui. E eu achei muito interessante, porque no centro do aproximário abriu como se fosse uma cratera. E a cada um que era, né, o holofote se direcionava, que estava nessa cratera, eram consciências que estavam ali, e elas eram resgatadas, não foram todas, mas muitas foram resgatadas nesse momento do pilar energético. E eu coloquei, né, ao centro todos os pedidos da noite, o meu grupo Karma, e nessa hora eu lembrei daquela senhorinha da semana passada, né, que sentou na poltrona, que eu até comentei com a Carmen no início. E daí ela falou assim, eu ouvi a voz dela, ela não estava aqui presente hoje, eu ouvi a voz distante. Quando eu lembrei dela, eu ouvi uma voz assim distante. Gratidão! Eu achei muito interessante. Aí eu fiquei prestando atenção, aí ela falou, diz que estou muito bem. O recado, né, que foi mandado. Na OFIEX, essas criaturas, né, que estavam, esses seres conscientes que estavam na cratera, continuaram, né, a serem assistidos. E das energias, eu pude perceber um amparador, estava bem em minha frente. Ele emanava uma energia bem serena. Eu me senti muito bem. Das verdades, como sempre, eu peço, né, que as verdades venham à tona, mas que seja feita também justiça, né, através delas. E aí me veio assim, separar o joio do trigo.
que essas verdades vão fazer isso com o tempo. Dos evoluciólogos, muitas reflexões. Da serenosfera, eu senti uma energia muito calma, muito gostosa aqui no ambiente. No bolsão, eu exteriorizei energia para o meu quadrante, América do Sul, em especial ao Brasil. E durante essa exteriorização de energia, eu pude perceber o xamã e a pantera. Eles não estavam aqui no local, eles estavam mais distante, próximo de uma mata, e todas aquelas consciências que estavam na cratera tinham sido levadas para esse local para serem assistidas. Então, o xamã estava fazendo trabalho de limpeza, de assistência, reposição energética, que tinham muitos debilitados, que eles estavam por ali por muito tempo. Depois eu pude, assim, me veio todos os aproximadores, tanto os atuais, os que estão à distância, os que já passaram por aqui, mas muitos, alguns que eu nem, assim, que a gente não lembra todos os dias, né? E foi assim, uma energia, assim, de saudade, sabe? Uma coisa, assim, muito... que naquele momento me deu muita saudade de muita gente, né? Que a gente não viu mais, né? Por um tempo, pelo menos fisicamente. Depois, novamente, veio joio do trigo. O que seria? Essas verdades, tudo que está acontecendo, com o passar do tempo, que vai ser feita essa separação, o joio do trigo. E aqueles que não passarem, né, pela peneira, como diz, eles serão transmigrados. Então, me veio muito forte essa questão da transmigração. E eu estou muito bem, fiz uma ótima desassim. Eu achei que passou muito rápido aqui, a Zaide também, né? Comentou que passou rápido, não lembro mais quem comentou. E eu terminei bem na hora mesmo, na hora que eu ia anotar mais alguma coisinha, aí veio a chamada, né? Que já era para fazer a desassim. Estou bem, agradeço a todos, uma boa semana, obrigada. Vou passar para a Zaide. Deixa eu ver se está bem. Boa noite a todos. Hoje eu passei um dia meio que assim, meia quieta, não estava muito bem disposta, minha indisposição, mas daí eu vim para cá, agora já senti que já melhorei. E na primeira fase, eu já comecei a circular as energias e, em seguida, exteriorizar. Depois, troquei a voltar com a Tânia. Na hora que recebi uma paz interior muito grande, muito fraternismo. E, na hora que eu apliquei nela, apliquei as melhores energias e que fosse feito sempre o melhor. No pilar, eu não vi girar, mas mesmo assim coloquei todos os pedidos da noite no centro e não vi girar, não. Da conexão, nas conexões, também eu acho que eu dei uma apagada, porque não vi nada. Agora, no bolsão, sim, eu acompanhei tudo, coloquei todos os pedidos da noite novamente no centro, fiz também os meus pedidos dos familiares, de todos que estão precisando. Coloquei o Brasil, meu quadrante, que é a Ucrânia e a Rússia, a Europa, e fiz uma ótima desassimilação. Estou bem. Boa semana a todos. Obrigado. Boa noite a todos. No início, o campo estava muito tranquilo, estava bem agradável. E na hora que eu voltar com a Berê, tanto recebendo como aplicando, deu para sentir muita energia. As outras fases só acompanhei, não tive percepção, mas estou bem. Boa noite a todos
e boa semana. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase 1, um pouco antes de iniciar, eu fiz a desassimilação, né? Me intuí de fazer a desassimilação, fui fazendo até iniciar a fase. Ao iniciar, eu senti uma calmia grande e comecei a sentir bastante pulsação nos meus palmos-chakras. Na fase 2, aplicando o arco na Carmen, eu senti o campo em torno da cabeça dela se expandindo. É uma névoa branca e, de repente, a cabeça dela desapareceu. Ficou só aquela névoa branca em volta, né, da cabeça. Eu senti a presença do amparador e uma energia muito suave. Recebendo, meu frontal se aqueceu bastante. Eu senti aquecer todos os 2 olhos, o rosto, e o cardíaco começou a pulsar bem forte. Uma sensação assim como se eu estivesse levitando. Muito bacana. Obrigada, Carmen, pelas energias. Na fase 3, eu não senti o pilar girar muito. Eu sentia muito calor e as energias que eu sentia sendo pulsada pelos olhos a partir do arco voltaico, continuou ali, exteriorizava bastante energia pelo meu frontal e pelos olhos. Começaram a passar pessoas do meu grupo Karma, eu coloquei também os assistidos da noite e vieram mais alguns. Na fase 4, eu fui sentindo cada uma das fases sem muita percepção. Senti muito calor e muitas cenas passando, mas eu não rememorei nenhuma. Eu achei que a serenosfera foi bem longa, demorou para passar, mas eu senti uma calmia bem grande ali. E na fraternidade também eu anotei aqui, eu consegui me lembrar que eu ouvi a frase: o cosmos está sob controle inteligente. Eu entrei na fase 5, sentindo bastante energia, exteriorizando ainda pelos olhos e pelo frontal. Começaram a aparecer cenas de briga, cenas de luta, e eu estava assistindo, como se estivesse sobre essas cenas, sobrepairando essas cenas, né? O campo, a partir daí, começou a esfriar, eu comecei a bocejar bastante e fiquei bocejando até o final. Eu ouvi várias frases, mas eu não me lembro. Eu ouvi 3 vezes o nome de Lucilene. Eu terminei bem, uma sensação de bem-estar e de acalmia. Obrigada a todos e uma boa semana. Nós tivemos. Oi? Chamava Lucilene. Era de somada. Verdade. Eu lembro da... Oi, gente, boa noite. Obrigada pela companhia hoje. Bom, na primeira fase da preparação dos aproximadores, eu não tive muita percepção energética hoje, mas eu estava me sentindo bem. No arco voltaico, quando eu a recebi da Silvana, eu senti bastante calor na minha cabeça e eu tive uma percepção que às vezes eu tenho de que aquele calor transpassava a minha cabeça, ia de um lado a outro da cabeça. Eu senti isso hoje de novo. Quando eu fiz a doação de energia para ela, assim que eu encostei a mão, encostei não, né? Aproximei as mãos, eu senti um gelo, como se o ar ali tivesse gelado, mas foi por pouco tempo e depois calor, muito calor eu sentia saindo das minhas mãos. No pilar, eu não senti nada. Nas conexões, eu acho que eu apaguei. No bolsão alupensênico, primeiro eu preciso perguntar uma coisa para a Tânia. Tânia, esse celular, durante a atividade, ele acende, apaga, acende, apaga, acende... Às vezes, assim, já até falei com minha filha tem eu não posso deixar ele no mudo, senão a gente não ouve, né? Sim. Nem no modo avião, nem nada. E aí eu já falei para ela, não manda nada na hora do consigo, e a gente olharia para a uma mensagem, aí você recebe uma mensagem assim. Tá, mas não é assim, apaga, acende, repetidas vezes. Não, é uma vez só. Tá, então foi assim, eu de olhos fechados, eu percebi a alteração na luminosidade aqui do campo. Eu, inclusive, abri os olhos para ver se estava tendo uma oscilação energética, alguma coisa assim. Energética que eu falo é de energia elétrica mesmo.
Não estava tudo estabilizado, eu só não tinha certeza do celular, mas a Tânia falou que não. Então, eu percebia que o campo ficava iluminado, depois passava, depois ficava iluminado, depois passava, algumas vezes. Logo que começou o bolsão, mas assim, coisa de segundos, assim que foi dado o comando, eu li escrito, aparecia assim, estar com ela, e mais nada. Eu suponho que esse ela seja uma pessoa do sexo feminino, mas não tenho dados para confirmar isso. Foram umas 2 ou 3 vezes, depois sumiu. E quase no final do bolsão, na Zaide, não tenho certeza se foi em cima dela, se foi ao lado dela, se foi atrás dela, não tenho como dar essa informação. Tinha uma mulher com o rosto com um tecido que cobria até aqui, ficava só o olho e a testa de fora. Eu ia falar burca, mas não é burca, né? A burca é aquela que cobre toda a pessoa, fica só aqueles trançadinhos aqui para ela poder enxergar, né? Mas não era. Ela tinha um tecido que cobria essa parte aqui do rosto. E não consegui ver expressão nem nada. Eu estou muito bem, terminei a Procim muito bem. Muito obrigada a todos e até a semana que vem. Oi, Carlos. Aqui então a gente terminou, você pode continuar daí, tá bom? Tá joia. Obrigado aos nossos aproximadores em Jundiaí, São Paulo. Nós vamos dar continuidade agora com o pessoal que participou da Aprocim remotamente. A Andréia, pode trazer seus relatos agora, Andréia? Sim, boa noite a todos. É, hoje, na fase 1, eu percebi uma energia redonda e ela trabalhava como um relógio. Então, ela fazia o sentido horário e o anti-horário. Essa energia era uma bola bem grande e ela ficava fazendo esse movimento dos dois sentidos. E na exteriorização, o meu olho ficou quente. Na fase 2, eu aplicando Navali, eu senti um tremor nos meus braços e depois eu vi um guarda-chuva colorido. E eu não sei se esse tremor era EV instantâneo ou se era frio, não sei. E depois a energia ficou lilás, o fluxo de energia ficou lilás. E ela aplicando em mim, eu senti o corpo inteirinho com esse tremor. É isso. Aí na fase 3, na formação do campo, eu me vi numa montanha, embaixo de uma árvore, sentada. E eu olhava para a natureza. Daí tinha sabe aqueles aviãozinho pequenininho? De verdade, passando. Ele circulava toda essa natureza. E depois ele virou um Boeing, assim, bem grande, cheio de gente dentro do avião. E depois eu escutei uma pessoa me chamar, um homem com uma voz rouca. Ele chamou eu. Daí eu falei, oi. Daí ele falou assim, eu cometi um homicídio. Daí eu peguei e falei assim para ele, olha, você tá vendo aquelas pessoas ali? Vai com aquelas pessoas lá, que aí você conversa com elas, eu falei. E foi isso. Na fase 4, na UFIEX, eu entrei numa sala. Tinha um monte de mesas, de armário, e a luz dessa sala, ela piscava. Daí eu falei para a moça, tinha uma moça, só uma moça, trabalhando nessa sala. Ela fazia um trabalho bem detalhado, assim, que exigia muita atenção dela. Daí eu falei, mas essa luz fica piscando desse jeito? Ela falou, sim, fica piscando. Na central de energia,
eu vi um chapéu que ó, a parte de cima era normal, mas o lado dele ele ficava girando. Ele girava esse chapéu, mas só essa parte aqui do rosto, assim, que cobre o rosto, que girava. E depois eu vi um chão de areia e, e o chapéu ele saiu girando por aí. Mas se eu não me engano, ele saiu uns rainhos dele. Da fraternidade, eu, eu vi um barco em alto mar e eles estavam passando um apuro porque estava bravo o mar. Daí alguma coisa caiu do barco, eu não sei se foi um homem ou se foi alguma coisa do barco, algum objeto da mão do homem, não sei o que que foi que caiu. Depois acalmou a tempestade e o barco estava mais sereno. Ah, na da verdade, eu vi de novo, mas sabe aquele barco Vic lá de parque de diversão? Eu vi ele fazia assim, mas só que ele não fazia só assim, ele girava também e não tinha ninguém, ele era de madeira. Mas ele girava, girava, girava. Depois ele foi parando de girar e ficou quietinho. E depois eu vi uma pedra enorme, grande, mas ela estava morna. Eu sentei em cima dela, ela estava morna porque o sol tinha acabado de ir embora, então por isso que ela estava morna, morninha. Nos planetas irmãos, eu vi gafanhotos. Primeiro eles eram do tamanho deles mesmo, depois eles ficaram grandes, esses gafanhotos. Daí depois eles foram tudo para uma árvore lá, comer as folhinhas da árvore. E depois eu vi um espelho bem grande. Só que eu aparecia no espelho e eu não me via. Eu não conseguia me ver no espelho. Eu olhava para o espelho e não me via no espelho. E eu estava de frente com ele. Depois, no Evoluciólogos, eu vi uma cerca. Daí falaram para mim assim: não pode passar essa cerca. Falei, tudo bem. Depois eu vi um piano, e só que eu vi só as mãos, só duas mãos tocando o piano, não consegui ver a pessoa. Eu só vi as mãozinhas tocando o piano. Na serenosfera, eu vi umas nuvens, mas elas tinham formato de árvore. As nuvens era formato de nuvem, mas cheio de folhas de árvore verde assim. Na fase 5, é, eu peguei e exteriorizei para os assistidos da noite, inclusive o cachorrinho também. Depois eu exteriorizei para o prefeito da minha cidade, que é de Amparo, o seu Gilberto, que é o secretário da saúde daqui de Amparo. Aí depois eu vim para minha casa, para minha família, cada membro, e assim, em sequência, rua, bairro, o Brasil. Depois eu mentalizei a Índia, aquele acidente dos trens, sabe? E depois eu fui para o meu quadrante, e o planeta, e daí eu vi um planeta pequenininho e era dos bichinhos, tinha cachorro e gato nesse planeta. Só que eu achava estranho que os gatinhos, os cachorros, eles brincavam, de repente eles iam para um armário, umas gavetas, e ali eles ficavam dormindo ou congelado. Eu não sei dizer se era dormindo ou congelado. Não sei, e não tinha humano, não tinha gente nesse planeta. Era só os bichinhos sozinhos, só. E foi isso hoje. Obrigado, boa semana a todos e até. Boas energias. Obrigado, André, por seus relatos. Uma boa semana para você. Cris, pode trazer seus relatos agora. Oi, boa noite. Sim. Na primeira fase não tive nenhuma percepção no arco com a Vera. Ao receber, parecia que me colocaram um chapéu azul turquesa
uma luminosidade semelhante a inox, mas a cor era um azul turquesa bem bonito. E ele vinha, a parte posterior dele vinha da parte de trás do cardiochakra até o frontal, aqui. É bem interessante, mas ele era leve, sabe? Como aquela coisa de inox, que é leve. É, enfim, e me deu um sentimento de paz bastante grande. Ao exteriorizar para ela, eu percebia cores avermelhadas no campo e exteriorizei, a energia vinha, né, naturalmente, como energia de tranquilidade e harmonia. Na fase 3, eu me sintonizei com todos, percebi, para mim, pelo menos no aproximário da CPEC, estava bem escuro e tinha uma espécie de muralha ao redor do que no centro se formava o pilar. Em algum momento, pareceu um Bambi correndo ali, sei lá. Mas fêmea ou adolescente, porque não tinha os chifrinhos, não. Vieram os assistidos também nesse momento. Na fase 4, transcorreu, percebi cada uma delas, mas sem nada de especial, assim. Na fase 5, muita exteriorização de energias, eu tive alguns apagões. Por diversos momentos, o rosto de uma senhora muito simpática se mostrava na minha tela mental, talvez alguma amparadora. Eu tive muito frio nessa etapa, e para mim também passou bem rápido aí. Acho que a Tânia comentou que passou rápido, para mim também passou muito rápido nesse momento. Estou bem, estou ótima, tive uma boa desassim, embora não paro de bocejar agora, mas está tudo certo. Boa semana para vocês. Obrigada aí pela participação de todos. Obrigado, Cris. Boa semana para você também. Silvia, você pode trazer seus relatos agora? Em vez de eu abrir o som, eu fechei a câmera. Boa noite a todos. Na fase 1, percebi o campo tranquilo e uma conexão muito forte com o aproximário da CIPEC e com todos os aproximadores intra e extrafísicos. Na fase 2, recebendo do Edson, eu senti uma energia fraterna e assistencial que me pareceu familiar. Eu lembrei dos meus 2 irmãos que já são dessomados. E aplicando, continuei sentindo o mesmo padrão de energia. Na fase 3 foi tudo ok, sem para-percepções. Na fase 4, eu acompanhei até os planetas irmãos, sem para-percepções. Depois eu apaguei e voltei no meio da fase 5. Aí eu exteriorizei energias da assistência geral para minha oficina, que é da saúde de Jundiaí, para o meu quadrante holopensêmico planetário, que é América do Sul e Antártida. E depois eu fiz a desafio. Estou bem, grata a todos e boa noite. Tá ok, Silvia. Muito obrigado. Uma boa semana para você, as melhores energias. Obrigada. Desculpa, mas eu já vou precisar sair, tá? Não, tranquilo, Silvia. Tudo bem. Até mais. Boa noite. Boa noite. Ok, continuando na nossa caminhada aqui, vamos ver, vamos ver. Fernando e Cíntia, ou Cíntia e Fernando, como queiram. Oi, pessoal, boa noite. Hoje só tá eu, o Fernando não vai fazer os relatos, não. Na primeira fase, eu percebi que eu já entrei assim uma leve descoincidência, e o meu corpo, eu senti as energias assim balançando, como se eu tivesse num balanço mesmo, mas estava uma energia bem tranquila, bem serena. Aí na fase 2, aplicando o arco voltaico do Fernando, eu senti que meus dedos formigavam bastante, saíam bastante energias, e percebi mexida assim no meu rosto, e principalmente no meu olho esquerdo. Eu sentia que percorria assim uma energia, e eu não sei o que os amparadores estavam fazendo do meu lado esquerdo. Aí, quando eu fui para receber o arco voltaico nele, intensificou essa mexida no olho esquerdo. Percebi que tinha algum tipo de assistência sendo feita, e aí começou a percorrer também pela minha face toda, do lado esquerdo. Mas a percepção maior foi essa.
na fase 3 do pilar, pilar eu percebi o campo assim, formado, e de cara veio a imagem de um carro prata, um carro com 2 pessoas dentro, e que mais? E no pilar eu fiquei captando, assim, percebendo muita conversa, muitas frases, palavras mentais, assim, mas eu não consegui compreender frases, não consegui lembrar de nada, mas ficou bem intensa essa questão de conversas, imagens também. Aí na fase 4, nas conexões, eu fui exteriorizando, mas não tive percepções. Na fase 5, no bolsão, eu senti um campo assim até mais tranquilo hoje para mim, mas eu não tive assim rememoração de nada. Só senti que fluía bem o campo. O Fernando apagou, mas eu consegui perceber o início e o fim. Também percebi assim o término, quando a energia já diminuiu, encerrou e logo veio o chamado. Foi assim, foi bem interessante. E eu estou bem, super bem, grata por mais um trabalho e ótima semana, pessoal. Um abraço. Obrigado, Cíntia. Uma boa semana para vocês, melhores energias também. Avali, sua vez para trazer seus relatos. Boa noite a todos. Na fase 1, eu demorei um pouco para me concentrar. Eu estava hoje eu tive assim uma dor de cabeça bem assim intensa, do meio da manhã para até agora pouco, né? Mas aí eu fiz a mobilização básica das energias e já logo consegui, né, perceber que o campo estava assistencial. Eu vi algumas cenas, mas eu não consigo me lembrar o que eram essas cenas. Veio bem rápido, assim. E na fase 2, no ecovoltaico, ao receber, eu senti uma energia assim, muito agradável. A Andréia, senti muita paz e eu me descoincidi. E ao aplicar, eu percebi só que minhas mãos aqueceram e eu enviei as melhores energias para ela. Da fase 3 para frente, eu tive assim um apagão, não tive quase assim percepção e não tive quase não tive percepção que eu me lembre e passou bastante rápido. Aí eu fiz bem a desassimilação e eu tô bem melhor, parece não, saiu, a dor de cabeça passou. Estou muito bem, obrigada e boa semana para todos. Obrigado, Vali, pela participação, as melhores energias, uma boa semana para você. Bom, todo mundo já foi, né? Então só faltam os meus relatos. O que eu, na primeira fase, eu sempre faço antes da APROCIM, eu faço a retirada do ectoplasma excedente logo depois da chuveirada hidromagnética, né? Eu tomo um banho, faço a limpeza energética, né? Uma coisa que o professor Valdo Vieira sempre recomendava, eu tenho esse hábito. Todo banho eu faço uma limpeza energética. E na primeira fase, eu senti descoincidência, né? Eu senti alguns estados vibracionais espontâneos, uma sensação muito boa, mas já na segunda fase eu comecei a ficar muito descoincidido, muito leve, pensei até que ia sair do corpo, né? E eu ia e vinha, né? A exemplo da semana passada, eu senti muita exteriorização e dei uma apagada mesmo. Dei uma apagada, ouvi alguns comandos na fase 4 e despertei no bolsão. Aí coloquei a minha oficina, coloquei a assistência, né? O meu quadrante e tal. E agora me sinto bem, né? Me sinto muito bem, energizado, né? Mas não consegui ler. Tenho a impressão que eu vi cenas, imagens, mas não lembro quais são, né? Agora, nesse momento. Mas nós vamos abrir agora para quem viu sincronicidades, quem lembrou de mais algum detalhe depois da APROCIM.
né? O pessoal de Jundiaí, se lembrou de mais alguma coisa, alguma sincronicidade, pode falar agora. Oi, Carlos. Oi, Eu percebi uma sincronicidade que foi bastante exteriorização pelos olhos e pela face também. A Cíntia e a Andrea citaram algo nesse sentido, né? Então, eu observei isso. E muitas cenas, conversas e frases no meio das fases, sem rememoração. Eu também tive isso, e algumas pessoas citaram também, né? Uhum. Então, foi isso que eu me lembrei aqui. Ok. Carmen também lembrou de alguma A Carmen parece que lembrou sincronicidade? de algo. Peraí. Aqui o tempo passou rápido. Passou. Passou muito rápido. Parece que Isso houve todo alguma sincronicidade com a luminosidade piscante, que a Andrea disse que viu também uma sala piscando luz. E qual foi a outra, Tânia, que eu falei? Foi da Da rapidez das fases, Carmen. das falas, várias pessoas, mas a Carmen tinha Nossa, alguém falou alguma coisa aí que eu falei, olha, que não era comigo, era alguém aqui da sala com uma outra pessoa aí, mas agora já foi. Da minha parte foi a questão da luz, que eu vi a luz piscando e a Andrea disse que viu também uma sala com luz piscando. É isso. Ah, tá jóia, obrigado. Lembrou? Eu não lembrei. Aqui eu acho que é só por hoje. Tá Acho que tá ok. tudo ok. Tá Tá? jóia. Obrigada. Obrigado a vocês. O pessoal que está à distância, que nem eu, teve alguma impressão, sincronicidade? Diga, Andréia. Eu lembrei que na fase 3 eu vi um senhorzinho bem de idade, com uma bengala, e ele andava todo perdidinho, tadinho. Só que eu queria falar com ele, mas eu não estava na cena. Então eu vi um senhorzinho bem assim, perdido, precisando conversar com alguém e não conseguia falar com ninguém. É isso. Ah, ok. Lembrou agora. Mais alguém tem Isso. outra lembrança? Ou sincronicidade, ou percepção? A gente, depois que os Eu, outros falam, lembra a gente. eu acho que teve uma sincronicidade, não sei se era isso que a Tânia e a Carmen queria lembrar, do tempo que eu relatei que foi bem, eu senti no horário, o tempo certinho de encerrar, e teve essa sincronicidade, né? De repente. É, sim, sim. Mais alguém? Se não, vamos dar os avisos. Pessoal, na quinta-feira passada, nós tivemos a primeira aula do curso de ferramentas mentais somáticas, onde nós falamos. Uma vez por ano a gente faz um curso sobre tecnologia. Eu dei o curso ano passado sobre ferramentas de escrita e esse nós temos falado sobre o melhor custo-benefício para você comprar celular e para você comprar notebook. Pode parecer simples, mas não é, né? Para você aprender o que é importante que eu tenho que ter no celular, ou até quanto que posso gastar, o que é importante num notebook, ou quanto que eu devo gastar, quais os melhores aplicativos para notebook e para celular. Nós tivemos uma conversa bem tranquila, bem solta, mostrei um monte de modelos de celulares, comparações, né? A gente derrubou alguns mitos, algumas coisas que as pessoas acreditam. Então, quinta-feira, participe com a gente, nós vamos falar de melhor custo-benefício para comprar o famigerado notebook, tá bom? Estejam presentes. Pessoal, uma boa semana, tá bom? As melhores energias para vocês. Tchau, tchau.